Bom, meus irmãos, minhas irmãs queridas, já estamos às 16 horas, pelo menos aqui no meu relógio, já são 16 horas. Nós vamos dar início a mais uma live pelo Centro Espírita 9 de Outubro, que fica na cidade do Moreno, região metropolitana do Recife, atendendo ao convite da nossa amiga querida, né? Aldenora, certo? Aldenora Sabino. A Genilda está dizendo aqui que ela é frequentadora do NEAM, não é? NEAM é o Núcleo Espírita Aristides Monteiro, é esse? Bom, então, como eu dizia, né, muito feliz por atender mais uma vez ao convite de todos que fazem o Seno, na pessoa de Aldenora Sabino, a nossa grande e sempre eterna presidente, né? E que eu estou muito contente, muito feliz de poder estar com vocês para a gente falar sobre autoconhecimento, conhecimento de si mesmo, é a mesma coisa. Vamos fazer a nossa prece para a gente então começar? Vamos lá. Amado Mestre Jesus, amigo, irmão, querido, estamos aqui reunidos em seu nome, Senhor Jesus, para mais uma tarefa na sua seara de amor, de justiça, de esclarecimento e de consolação. Que possas estar conosco durante todo esse tempo que estaremos juntos, Jesus, para que possamos sentir suas vibrações amorosas, seu magnetismo extraordinário, e assim o nosso trabalho ser divino, ser maravilhoso, ser tranquilo e, acima de tudo, esclarecedor, Senhor Jesus. Que a sua paz e o seu amor nos envolva, que nós possamos todos aqui, não é? Aproveitarmos ao máximo, aprendermos bastante para melhorar ainda mais a nossa condição evolutiva aqui no planeta Terra. Obrigada, Senhor Jesus, que assim seja. Bom, minha gente, vamos lá. Vamos falar sobre autoconhecimento, uma coisa boa, né? É digamos assim, uma orientação, uma advertência, não é? Um conselho que é dado por um espírito muito conhecido nosso, mais notadamente dos católicos, né? Nós espíritas o conhecemos porque ele está sempre presente na codificação, em todas as obras. Então, vamos falar do que nos diz Santo Agostinho, um dos pais da igreja, ou doutores da igreja, a gente também pode chamar assim, com relação à importância do autoconhecimento. Qual a necessidade de a gente se autoconhecer? Uma delas é para aprender a amar ao próximo. Quem não se conhece não tem certeza se ama de verdade, se está já realmente, não é? Digamos assim, boa tarde, Charles, obrigada. Aquele que não ama a si mesmo ainda não tem certeza dos seus próprios sentimentos. Então é importante o autoconhecimento porque ele vai dando, inclusive, essa noção, não é? Do que nós precisamos para sermos pessoas melhores, para nos evoluir, ou seja, nos auto-regenerar. Isso é muito importante para a gente. Então, antes que a gente passe para as advertências, para as orientações de Santo Agostinho, é importante a gente saber que o conhecimento é algo de valiosíssimo preço. Aliás, o conhecimento não tem preço, meus irmãos. É algo que ninguém pode tirar de nós, é um tesouro imperecível. E que o ladrão não rouba, que a traça não rói, olha que maravilha, não é? Então vejam, dentro dessa condição de nós conhecermos as coisas, de sabermos, porque é tão bom aprender, é tão bom saber, o aprender ele já é mais complexo, porque o saber, eu assimilo, eu coloco aquilo ali no meu cabedal, mas não necessariamente eu tenho aprendido alguma coisa com esse conhecimento. O importante é a gente conhecer, mas preferencialmente aprender o que conheceu, ou seja, colocar na prática, colocar no dia a dia da nossa vida. Então, existiu no século I, contemporâneo de Jesus, um filósofo, um pensador, um historiador muito conhecido, chamado Hermes Trismegistus, esse era o nome dele. Ele era egípcio, muito sábio, e segundo os estudiosos da obra de Hermes, ou seja, da hermenêutica e também assim dos axiomas, ou seja, dos pensamentos de Hermes, eles colocam que o Hermes
falou sobre o conhecimento. O que é que ele disse sobre o conhecimento? Que o conhecimento é como uma riqueza. É como os bens, assim, os bens preciosos que nós ajuntamos durante a nossa vida física, que vão nos dar o conforto, vão nos dar a segurança, vão nos dar a garantia, não é? Do alimento, das posses. Então vejam, o conhecimento é assim, é essa riqueza. Só que, como a riqueza, ela pode ser mal utilizada, não é? Alguém pode usar o seu poder financeiro, monetário, para dominação, para perseguição, para outras coisas ruins, não é? Para a própria corrupção, inclusive. O conhecimento também pode acontecer isso com ele. Então, ele diz o seguinte, que o conhecimento, assim como a riqueza, é destinado ao bom uso. Então, nós devemos fazer um bom uso do que nós conhecemos e principalmente do que nós aprendemos. Porque é o que a gente aprende que a gente vai passar adiante, que a gente vai poder, enfim, não é? Utilizar durante toda a nossa trajetória evolutiva. Não somente enquanto estivermos aqui na Terra, vamos também usar esse mesmo conhecimento com todos os seus instrumentos no mundo espiritual. Então, como é importante a gente conhecer. E ele diz o seguinte, que aquele que contraria essa lei do uso do conhecimento, ou seja, aquele que proíbe as pessoas de usar o que sabe. Vocês sabiam que lá pelos séculos XVIII, XIX, a mulher não tinha o direito de ler, não é? Muitas pessoas achavam que as mulheres, inclusive, nem tinham alma. Olha que coisa. Então veja, como é bom a gente saber, ter esse conhecimento dessas coisas, que é para que essas coisas não se repitam mais. As mulheres, elas podem ler, elas são muito cultas também, elas adquirem, ela tem a condição cognitiva tão funcional quanto a do homem. Então não existe diferença do conhecimento feminino e do conhecimento masculino. Nós podemos conhecer de tudo, não é? Nós temos condição, inteligência para isso. E cognição, ou seja, capacidade de aprender o que é ensinado. Então, ele é como a riqueza quanto ao seu uso. Se não usar bem a riqueza não vale de nada. São apenas meros pedras preciosas ou objetos preciosos, mas não tem valor nenhum. Então, o conhecimento também, não é? E quem proíbe, quem contraria, ou seja, a pessoa que também usa mal o seu conhecimento, ela está contrariando uma lei, a lei divina natural, não é? Que é a lei de Deus. Então, meus irmãos queridos, agora passando então para o nosso querido Santo Agostinho, né? O que ele vai dizer para a gente lá em O Livro dos Espíritos, na questão 919 e 919, letra A. Porque Kardec às vezes fazia isso. Ele perguntava uma coisa aos espíritos, né? Com licença um minutinho. Ele fazia uma pergunta aos espíritos, e quando ele ainda não ficava muito satisfeito com aquela resposta, ele repetia a pergunta, só que ele acrescentava mais alguma coisa àquela pergunta. Então, ele perguntou na questão, não é? 919, qual o meio mais prático, mais eficaz que nós temos para nos melhorarmos nesta vida e assim resistir a toda e qualquer tentação ao mal. Olha que pergunta profunda que o nosso codificador fez para os espíritos superiores, que aqui no caso ele fez a Santo Agostinho, ou ele fez a pergunta e Santo Agostinho se colocou à disposição para responder, porque nós sabemos que haviam outros, não é? Uma grande quantidade de espíritos superiores que assessoraram o nosso codificador respondendo a ele as perguntas. Então, vai lá. Então, o Santo Agostinho respondeu de forma bem, né, categórica, sucinta. Ele respondeu assim, que um sábio da antiguidade já nos tinha dito isso, ou seja, conhece-te a ti mesmo. Em verdade, essa frase não é de Sócrates, porque o sábio que ele está se referindo aqui é Sócrates, né? Aquele grande amigo de Jesus que viveu no século V da nossa era, ou seja, 500 anos antes da chegada de Jesus aqui ao nosso planeta. Então, Sócrates, a pedido de um amigo, ele foi visitar o oráculo em Delfos. E ao chegar lá,
ele viu essa frase esculpida no frontispício do templo. Conhece-te a ti mesmo. Claro, estava lá em outro idioma, estava em grego, mas ele, ou em latim, talvez, mas ele entendeu perfeitamente. Sócrates era um homem extremamente culto, não é? E aí ele ficou assim, pensando nessa frase. Que frase interessante, que frase profunda, um verdadeiro tratado filosófico. Conhece-te a ti mesmo. Quando a gente fala de filosofia, é algo que vai nos dar aquela vontade interior de buscar, de pesquisar, né? De saber o significado das coisas. Isso é filosofia. Então, Sócrates, ele ficou assim muito impactado com aquela frase. Então, quando ele entrou, agora essa é dele, quando ele entrou no templo e que a pitonisa o atendeu, ela falou assim: você é um dos homens mais sábios da Grécia. Aí Sócrates ficou assim, envaidecido? Absolutamente. Ele era uma pessoa assim de modos muito simples, viu? Era alguém que se reconhecia ainda aprendiz, que é como nós devemos nos reconhecer. É uma questão de humildade. Então, humildemente ele respondeu: eu só sei que nada sei, né? Ou seja, ele agradeceu a ela pelo elogio, pela gentileza, mas ele foi humilde em dizer que não sabia de nada. Agora, disso ele sabia. Veja que interessante. Quantas pessoas arrogantes existem na Terra e que acham que sabe tudo. E no mundo espiritual, então? Kardec fala, não é, em O Evangelho segundo o Espiritismo, sobre nós termos cuidados com os falsos profetas, com os falsos cristos, com os falsos profetas da erraticidade. O que ele quer dizer com isso? Que gente mentirosa, gente muito esperta também está lá do outro lado da vida, não é? Está lá no mundo espiritual também. Então, vejam bem, ele reconheceu humildemente, que é como nós devemos nos comportar também, diante de qualquer situação, nos comportar humildemente. Ele disse assim, que sabia que nada sabia, numa posição, não é, de dizer que ainda estou aprendendo, ainda estou em aprendizado. E aí, mas Kardec continuou perguntando. Então, na questão 919, na letra A, Kardec perguntou assim: então, qual o meio de conseguir? Qual o meio de conseguir esse autoconhecimento? Será que é algo que a gente pode ir ali comprar em qualquer loja, pagar com cartão de crédito? Claro que não, né, meus irmãos? Na verdade, o Santo Agostinho vai dizer o seguinte, que um dos instrumentos mais eficazes para que nós possamos resistir a toda e qualquer atração do mal é fazer o que ele fazia quando estava aqui na Terra. Olha, o Santo Agostinho tem uma história assim um pouco tanto incrível, né? Antes de ser essa pessoa, né, tão comovente, tão sabedora, sábia, ele tinha sido, principalmente na sua juventude, um jovem, vamos dizer assim, transviado. É uma linguagem para dizer que a pessoa saiu do rumo, né? O transviamento faz com que a gente saia, né? Que a gente se desloque de uma situação boa para uma situação difícil. Era o que acontecia constantemente com ele. Então ele dava muito trabalho à mãe dele. A mãe dele é hoje a Santa Mônica da Igreja Católica. Então, vejam bem, ele confessa, né, que ele todos os dias, né, agora ele já é essa pessoa mais sensata, essa pessoa mais focada na melhoria moral, na melhoria interior e principalmente no autoconhecimento. Então, Santo Agostinho vai dizer, não é, que todos os dias ele fazia, ao final do dia, não é, ele fazia uma espécie de confessionário interior. Eu falei confessionário porque como ele foi padre, né, como ele foi uma pessoa ligada à igreja, ele sabe, ele às vezes usa palavras assim ainda da época que ele foi católico, né? Então, digamos que, e confessionário é uma palavra muito conhecida dele, de nós também. Então, ele disse que interrogava a consciência dele. Olha, meus irmãos, a consciência, olha que beleza. A consciência não se aposenta. Olha que beleza também, quem fala isso é a Anália Franco, no livro chamado Ceareiros de Volta. Ela vai dizer, pela psicografia de Valdo Vieira, que ninguém consegue aposentar a consciência. Por quê, meus irmãos? Porque é lá que está escrita a lei de Deus.
Teve um cientista norte-americano, Newton Newberg. Ele é professor, não é, de neurolinguística da Universidade da Pensilvânia. Ele é ligado à neurologia. E ele disse uma frase extraordinária que, na verdade, o que ele estava dizendo era, como cientista, corroborando com o Espiritismo com relação ao nosso Pai Celestial. Ele disse o seguinte: Deus faz parte da nossa consciência. Quanto mais pensamos em Deus, melhores são as sinapses dos nossos cérebros. A nossa atividade neural, ela fica extraordinariamente melhor. Pensar em Deus é saudável, é terapêutico, é salutar, é bom. Não estamos fazendo nenhum discurso religioso aqui, estamos falando de ciência. Ele fez experiência com freiras orando, com monges tibetanos meditando, e ele viu que determinada região do nosso cérebro, restrita à espiritualidade, elas trabalhavam de modo diferente quando essas pessoas estavam nessa atividade de transe, nessa atividade de meditação. Então vejam, ele conclui lá, pensar em Deus é salutar. Então por quê? Porque é lá na nossa consciência que está a lei de Deus. E nosso Pai Celestial, ele atua no universo pelas suas leis, pelas leis que ele criou. Então eu atuo no universo pelas leis da minha consciência, pelas leis que estou submetida. Então veja que maravilha, a ciência corroborando com o pensamento espírita. Isso é extraordinário. Então ele diz o seguinte, que passava em revista o dia, tudo que aconteceu durante o dia. É como se agora, por exemplo, fosse a hora da gente deitar, agora, nesse momento. E vamos agora fazer nossas orações, para a gente ter um sono bom, um sono reparador, um sono onde nós possamos nos encontrar com os nossos amigos espirituais, com nossos benfeitores, nossos parentes que já desencarnaram, familiares, ou pessoas de outras encarnações, enfim. Nós vamos viver a vida espírita e ela acontece ao infinito das coisas, né? Então vejam, então ele fazia isso, então ele rogava, né, a Deus que naquele momento ele pudesse lembrar. Então é como se agora a gente fosse fazer isso. Então vamos pensar, eu acordei às 7 da manhã, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Assim, a gente vai então fazendo uma espécie de levantamento, de inventário dos acontecimentos do nosso dia. Opa, eu me lembrei de uma coisa que foi bem importante que aconteceu comigo hoje pela manhã, ou agora no comecinho da tarde, e que isso de certa forma mexeu comigo. Alguma coisa não ficou confortável, foi algo que eu vejo que eu preciso realmente trabalhar para que isso não vá repercutir na minha alma e vá me provocar algum tipo de emoção desencontrada lá na frente, algum tipo de sentimento negativo, enfim. Então, o que é isso que ele fazia? Ele perguntava a ele mesmo. Que interessante, né? A gente fazer perguntas pra gente mesmo. A gente tem preguiça, né? Às vezes, a gente gosta mais de fazer pergunta para os outros. Mas é tão interessante essa terapia. Então, ele diz o seguinte: eu perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, ou seja, se deixou de cumprir alguma obrigação que estava prevista para aquele dia. Tinha que fazer isso, que era uma coisa muito importante, tinha que fazer aquilo. Será que fez ou deixou de fazer? E por quê? Por que não fez? Por que deixou de fazer? Não é? Então, ele perguntava também se, porventura, alguém pudera ter ficado constrangida, essa pessoa, ou chateada com ele por alguma razão. Então, ele, se tiver motivo de alguma queixa contra ele. Então, foi assim, ele conclui, que ele chegou a se conhecer. Veja que coisa interessante. É um instrumento, como Kardec perguntou, é um instrumento prático, um meio eficaz de a gente resistir às nossas más tendências e às nossas más inclinações. O que são as tentações? As tentações são testes. Muitas pessoas olham as tentações, não é, de uma forma pejorativa. Até Chico dizia assim, que as tentações são como um cachorro brabo que vem correndo atrás da gente. A gente doido que o cachorro pega, porque tem gente que adora uma tentação, não é? Mas a tentação é um teste, você está sendo testado na sua fortaleza moral, na sua fortaleza espiritual, para saber se você consegue resistir realmente àquela prova que está sendo realizada ali, não é? Então,
ele chegou a se conhecer e a ver, olha que importante, e a ver o que em mim precisava de reforma. Ou seja, é como se fosse a gente agora fazendo esse papel, né? A gente vai fazer esse pequeno exercício, a gente vai pensar, aconteceu essa coisa comigo hoje e eu achei que não foi legal isso. Eu não me comportei bem diante dessa situação. Então, o que eu preciso fazer para me melhorar com relação a isso? Para que eu não cometa esse erro mais uma vez, né? Então, Santo Agostinho falou pra gente que a gente pode fazer desse exercício uma prática diária. Quais são as consequências dessa prática? O que de bom pode sair dessa prática? Então ele vai dizer que ao rever todas as ações praticadas durante o dia, nós devemos também nos perguntar o bem e o mal que porventura fez ou praticou. Ou seja, ele está dando aqui um modelo, não é? Uma sugestão de como a gente deve fazer essa pergunta. Então eu devo me perguntar, eu pratiquei alguma coisa hoje que porventura não foi boa, que ela pode ter repercutido negativamente em alguém, porque às vezes a gente fala alguma coisa, a gente diz, a gente faz alguma coisa e nem percebe, meus irmãos, que incomodou alguém. Se a pessoa é aquela pessoa que vem logo nos dizer, olha, você falou isso, você disse aquilo, você fez isso e eu não gostei, mas nem todo mundo é assim. Nem todo mundo é assim. Então, se a gente puder pautar o nosso conhecimento interior, digamos assim, no esforço de não praticar nada que venha a prejudicar ou a chatear ou a constranger outra pessoa, melhor para a gente, melhor para a nossa evolução, não é? Outra coisa que também o Santo Agostinho diz que deve ser uma prática diária, rogar a Deus e ao protetor espiritual o esclarecimento necessário e não cometer o mal, reforçando as ações do bem. Olha que coisa boa. Então, quanto mais bem eu faço, menos mal eu pratico, né? Então, para a gente não ficar sempre naquela história do Paulo, não é que Paulo dizia, ai, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. A gente vai viver eternamente assim? Tem gente que fala assim, ah, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. É a síndrome da Gabriela. Fica repetindo num ciclo vicioso aquelas ações erradas, aquelas coisas que não deveria mais fazer, fica repetindo como se fosse uma roda viva. Então, ele diz que é necessário que a gente peça ajuda, que nós peçamos proteção espiritual, para que numa hora difícil, esses nossos irmãos, protetores e amigos possam se acercar de nós imediatamente, nos inspirar, né, em mudar a vibração imediatamente, para que a gente não caia na tentação de fazer errado. É isso que nós devemos fazer como prática diária. Outra coisa, ele diz o seguinte, nunca dirigir perguntas a outras pessoas, ou perguntas de outras pessoas, ou para outras pessoas. Ele diz que o mais importante, meus irmãos, é dirigir sempre as perguntas para nós mesmos e isentando os outros de nossas culpas. Olha aí. Ah, eu errei porque foi por causa de fulano. Ah, eu fiz assim porque cicrano faz. Ah, não sei o quê. Dando desculpas. Nos dando desculpas para não admitir. Isso é orgulho. Isso é presunção. Achar que não teve culpa. Achar que não foi nada demais. Achar que deve empurrar com a barriga. Que não deve se preocupar. Ah, deixa pra lá. Não, não, não. Isso é péssimo. Isso é péssimo para o nosso ambiente vibratório. Nós vivemos, vibrantes, o tempo inteiro. Vibramos conosco próprios e vibramos com outras pessoas. Nosso coração vibra. As batidas do nosso coração vibram e encontram outras batidas de corações. Então é importante que a gente crie um ambiente vibratório saudável, para que tenhamos sempre cada vez mais força, coragem, determinação e paciência para suportar todas as adversidades que possam surgir na nossa frente. Então veja bem, uma coisa que a gente deve também perguntar é: quais são os objetivos das minhas ações? Eu fiz algo contra alguém? A gente pode começar com essa pergunta cada vez que a gente for fazer esse exercício cotidiano que Santo Agostinho nos instrui de como nós devemos fazer. Começar perguntando: eu fiz mal a alguém hoje?
Será que eu magoei alguém? Aí vou lá tentar reviver as situações vividas no dia e vai que eu encontro lá na minha memória esse registro de que houve um mal-estarzinho, um constrangimento com alguém, algumas palavras que não deveriam ter sido ditas, alguma atitude mal pensada. Então vejam, quais são, portanto, os objetivos das minhas ações? Eu devo fazer ações do bem ou eu ainda estou insegura ou eu ainda estou orgulhosa demais, egoísta, para fazer isso que eu deveria fazer? Outra coisa também será que eu me recuso a aceitar alguma ação como negativa? A gente até já conversou um pouquinho, né? Às vezes a gente fica com os desculpismos, se autodesculpando, ao invés de se autoconhecer, né? Então, é importante que a gente também tenha isso em mente. Aí tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante de Santo Agostinho, que eu acredito que nem todo mundo faz. Ele disse o seguinte: se hoje for o dia do meu retorno ao mundo espiritual, e se chegou a hora do meu retorno, da minha desencarnação? Olha, ele foi fundo, né, meus irmãos? Ele foi até, né, foi buscar muitos subsídios. Se hoje for o dia do meu retorno ao mundo espiritual, eu levo comigo a vergonha de ter feito alguma coisa errada? Não deve ser uma sensação muito boa, né? O momento da passagem, Kardec até dedica, não é, num dos capítulos do Céu e Inferno, muitas orientações acerca desse momento da desencarnação. Ele trata de o passamento, ou seja, tem gente que chama passagem, né? Ele fala do passamento, ou seja, passar de uma situação para outra, sair do mundo físico para o mundo espiritual. Lembrando que antes de chegar, não é, aonde nós devemos chegar na espiritualidade, nós passamos pelo umbral. O umbral é aquele espaço que está entre a porta, por exemplo, aqui na porta do meu quarto, né? Tem aqui um umbralzinho onde eu passo do meu quarto para o outro cômodo. Então esse intervalozinho que fica embaixo do espaldar da porta é o umbral da porta. Então, levando isso para, como se fosse uma parábola, né, para o mundo espiritual. Então, antes da gente saindo da vida física, é um cômodo, passo pelo umbral, olha aí que interessante, para depois então passar para o passo seguinte, para o lugar seguinte, para o cômodo seguinte. Mas eu passo pelo umbral, necessariamente eu vou ter que passar, não tenho como pular o umbral. Então, meus irmãos, todos nós passaremos por ele, e é nesse momento do umbral que vem as coisas na nossa mente. A nossa consciência se expande, a gente se lembra de tanta coisa. Dizem até alguns que dizem que é como se um filme passasse pela sua cabeça. Eu já escutei essa expressão diversas vezes. Então, a gente vai se lembrando do que aconteceu conosco, aí esbarra numa situação constrangedora, numa situação de muita vergonha, que nós não precisaríamos ter passado por aquela situação. Então, Santo Agostinho, ele pergunta isso: será que eu levo alguma coisa, alguma vergonha de algo que eu fiz errado? Melhor a gente se controlar, aprender a ter autocontrole, nos auto-iluminarmos pelo autoconhecimento, para evitar momentos tão chatos, tão assim, digamos assim, constrangedores para nós, que são esses momentos da vergonha, né? Então, observar se o que eu fiz de errado contra Deus e o meu próximo. Eu fiz alguma coisa errada também contra Deus? Porque segundo, não é, o que a gente já tem aprendido na nossa doutrina, quando a gente trata mal alguém, nós também estamos tratando mal a Deus. Quando nós ignoramos os ensinamentos de nosso Pai Celestial, nós estamos incomodando nossos irmãos. A gente tem visto isso aí, não é? As pessoas que estão vivendo sem Deus, como elas têm perturbado o clima do nosso planeta, como elas têm perturbado as relações sociais do nosso planeta, como elas têm sido corruptas do ponto de vista da alma, com a ganância, com o desejo das posses materiais, atrapalhando a vida de quantas e quantas pessoas, tirando o pão da boca das pessoas para satisfazer seus desejos próprios, seus desejos meramente humanos, meramente hedonistas, ou seja, ligados à carne e não ao espírito. Então, na verdade, não é? É muito importante que a gente não faça nada de errado contra Deus.
A nossa consciência está aí para nos chamar a razão. Quando eu chegar do outro lado, não vai ter um tribunal me esperando, né, para me julgar. Eu sentada lá na cadeira do banco dos réus. Não é isso que vai acontecer. Não é um tribunal de Osíris, por exemplo, que vai estar me esperando no mundo espiritual, que meu coração lá, não é? Osíris, Ísis, vão pesar o meu coração. Se meu coração for mais pesado do que uma pluma, do que uma pena, um monstro vai engolir a minha cabeça. Ou seja, a pessoa morre 2 vezes. Morre, né? Desencarna, mas chega lá do outro lado. Era assim que os egípcios pensavam, né? A vida espiritual. Então, antes dele ir para o céu ou para o inferno, passava pelo tribunal de Osíris, né? Então, muitos espíritas, muitas pessoas podem pensar que acontece exatamente isso. Quando eu chegar do outro lado, vai ter lá um tribunal, Deus vai perguntar. Não. É a sua consciência que é o seu tribunal. É a minha consciência que é o meu tribunal. São aquelas leis, a lei divina, a lei natural, que está escrita na minha consciência, que vai fazer as perguntas. É Diná, e aquilo outro, é Diná, e aquela situação, é Diná, e aquela pessoa, é Diná isso, é Diná aquilo. É a minha consciência que vai fazer essas inquirições. Então, nós precisamos observar se os nossos atos, eles não estão contrariando a nossa própria consciência, ou seja, por analogia, contrariando a Deus, nosso Pai, e também as pessoas que convivem comigo, notadamente aquelas que estão mais próximas de mim e que eu também sou o próximo delas, que são aquelas pessoas que estão dentro da minha própria casa, reunidos no meu lar, não é? Então, verificar, né, tentar enxergar se o mal que eu faço aos outros, eles repercutem em minha alma, gerando culpa e sofrimento. É o que mais acontece. Mesmo para aqueles que são orgulhosos, presunçosos, mas o mal que se faz, que nós fazemos presunçosamente, orgulhosamente, egoisticamente, repercutem na nossa alma, sim. E isso vai me gerar no futuro arrependimento, remorso, culpa. E para a gente poder fazer a reversão, não é, desse processo, leva tempo. Os que são mais orgulhosos, né, têm mais ainda dificuldades. Os egoístas, ora, nem se fala. Os presunçosos, nem se diz. Enfim, então quanto mais, não é, quanto mais a gente faz alguma coisa contra alguém, piora a nossa situação anímica. Então, fazer um exame cotidiano de consciência nos darão as respostas para o que nós deveríamos fazer para ter o descanso consciencial, já que a consciência está pesada, já que ela está doendo, já que ela está gritando, né? Porque a consciência grita. A consciência grita. Então, esse exame cotidiano de consciência, ele me darão as respostas que eu preciso para então, não é, ter o meu descanso consciencial ou a indicação de um mal que eu preciso curar. Esse mal não está em ninguém. Esse mal está em mim. Eu tenho que ter essa certeza. A gente geralmente, quando a gente está num processo de culpa, ou no processo de luta interior, eu me lembro sempre dos 5 estágios da dor ou do luto, não é? Luto não é só quando morre alguém, luto é qualquer situação que nos deixe mexidos, chateados, para baixo. Perder o emprego, a pessoa que perde o emprego, ela fica de luto. A pessoa que acaba um relacionamento amoroso de muito tempo, fica de luto, não é? Claro, quando morre alguém do seu querer, do seu coração, fica de luto. Então, o luto é uma situação que faz com que a criatura ela fique envolvida em diversos conflitos existenciais. E a doutora Elisabeth Kübler-Ross, que foi uma alemã estudiosa do comportamento humano, ela observou várias pessoas internadas em hospital, pessoas que também passaram pelo fenômeno da morte de pessoas queridas, e ela observou que essas pessoas passam por 5 estágios. O primeiro estágio é o estágio da negação. A pessoa não consegue admitir,
que aquela situação está acontecendo com ela. Então, houve uma chateação aqui em algum lugar, ou aqui em casa, ou lá na federação, ou lá na rua, qualquer lugar, e eu fico remoendo aquilo ali e negando. Ai, meu Deus, mas será que isso aconteceu? Por que isso foi acontecer comigo, não é? Eu não sei, eu não mereço isso. Por que essa coisa teve que acontecer? Essa é a negação. Depois vem a raiva. Poxa, mas eu devia ter agido de outra forma, eu devia ter revidado aquelas pessoas que são mais assim, né? Mais irascível. Ah, eu não devia ter levado aquele desaforo para casa, eu devia ter agido assim. Essa é a raiva, é o momento da raiva de você não ter reagido da forma que você acredita que deveria ter reagido. Depois vem a negociação. Ai, meu Deus do céu. Ai, será que... Aliás, vem a negociação, porque você diz, ah, meu Deus, será que se eu fizer de outra forma, se eu for lá falar com a pessoa, ela vai me desculpar? Ou seria bom que ela pudesse vir até mim para se desculpar comigo? A gente fica tentando negociar e aí, às vezes, até pedindo ajuda aos nossos benfeitores. Meus irmãos, me ajudem e me intuam no que eu devo fazer, negociando. Será que se eu fizer isso vai ser assim? Negociando com a espiritualidade ou consigo próprio, né? Depois vem a depressão, porque nada daquilo resolveu. Nem a raiva resolveu, nem a negação resolveu, e muito menos a negociação. E agora? Aí fica a depressão. Meu Deus, como eu sou péssima. Aí a autoestima vai lá pro pé. Ai, meu Deus, eu não presto. Ai, como eu deveria ter... Por que eu não deveria ser assim e tal? Aí fica aquele momento, né, deprimido ali, né, corroendo, remoendo as coisas na cabeça, até que finalmente vem a aceitação. Realmente eu mereço isso. Passei por tudo isso, porque fui orgulhosa, porque fui egoísta, porque deveria ter pedido desculpas, porque isso, porque aquilo. Então, veja, a doutora Elizabeth diz que a gente costuma passar, não necessariamente nessa ordem, mas são estágios pelos quais a criatura humana, ainda em meio, né, com o descontrole das suas emoções, em meio ao descontrole até do seu próprio equilíbrio, ela pratica esses deslizes, né, durante a sua vida física, em decorrência das adversidades, das situações que estamos, né, envolvidos no nosso dia a dia. Então, veja que interessante, mediante esse exame cotidiano de consciência, Santo Agostinho vai dizer que nós vamos conseguindo assim curar nossas dores, curar nossa culpa, curar nossos sentimentos desencontrados, nossas emoções totalmente descontroladas, nosso desequilíbrio, e partirmos para a nossa iluminação interior, né? Porque o quanto mais conhecimento eu tiver de mim mesma, mais iluminação eu tenho, não é? Eu tenho mais condição de enfrentar com coragem, né? Com o pé no chão, confiante em Deus, com fé na minha própria condição também, enfrentar todas as dificuldades que possam vir a me acontecer. Então, o conhecimento de si mesmo, diz Santo Agostinho, é a chave individual do desenvolvimento ou do progresso individual. Então, veja, nós estamos falando muito de regeneração. O planeta, estamos passando pela transição planetária. Não é transição planetária, é transição humana, transição da alma, né? É transição anímica. Porque o mundo, ele vai de acordo com os seus habitantes. Então, se nós não mudarmos, o mundo vai ficar do jeito que ele está, não é? Ainda estamos sujeitos a tantas catástrofes, cataclismas, hecatombes, por conta da nossa condição evolutiva. Nós somos espíritos ainda imperfeitos. Então, quando nós formos promovendo a nossa auto-regeneração, aí o mundo vai melhorando, a gente vai cuidando melhor do mundo. Não é que ele vai de uma hora para outra mudar, é que ele vai melhorar porque nós vamos cuidar melhor dele, da nossa casa terrestre. Essa que é a realidade. Então, a transição é anímica. Eu estou promovendo com a melhoria moral, com o entendimento que eu tenho da verdadeira razão de eu estar aqui no planeta. Eu sou um espírito em trânsito. Eu estou de passagem aqui na Terra. Então, quando eu vou me apropriando desses conceitos, meditando, analisando, não é? Sentindo essas coisas,
aí sim eu estou me auto-regenerando, eu estou me autoconhecimento, eu estou em progresso individual. Essa é a verdadeira razão. Então ele diz, né? O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Então, vamos nos auto-regenerando devagar, mas sempre. Porque parar não é muito bom pra gente, né? Principalmente para nós cristãos, nós espíritas. O trabalhador de Jesus não pode ficar parado, não é? Então vejam, nós estamos espíritas talvez pela segunda ou terceira vez. Certamente, eu agora tenho certeza, não é porque eu estou nesta encarnação, que eu coloquei no meu planejamento reencarnatório que queria ser espírita, que iria ser espírita, que adentraria ao movimento espírita, que seria adepta da doutrina de Jesus, do Consolador prometido de Jesus. Então eu posso estar fazendo essa experiência pela segunda vez, uma vez que lá do século XIX para cá são mais ou menos, não é, 3 gerações. Eu posso ter, algumas pessoas que estão nascendo agora, estão já adentrando ao espiritismo, estão sendo espíritas pela terceira vez. O espírito Carlos Lomba, no livro chamado Ceareiros de Volta, ele diz que já existe na Terra quase, na época, isso foi século passado, 5 gerações de espíritas. Então, se nós já estamos no século XXI, estamos na 6ª geração de espíritas. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Ou seja, o espiritismo já faz parte da nossa existência, já faz parte da nossa vida. O espiritismo já está no nosso planejamento. Cada vez agora, de hoje por diante, doravante, seremos espíritas, cada vez mais sábios, conhecedores dos ensinamentos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que maravilha, isso é maravilhoso. André Luiz diz lá em Evolução em 2 Mundos que cada vez que a gente vai descansar o corpo, que a gente se emancipa do corpo físico, a nossa clarividência, ela cresce, ela aumenta. A nossa condição de clareaudiência, ela se desenvolve mais ainda. Então veja que maravilha, como é importante o sono físico, aquele sono que a gente tira todos os dias de 6 horas, de 8, né? Tem gente que dorme até um pouco mais, tem gente que dorme também um pouco menos. Enfim, mas o importante é que nesse momento do desdobramento da alma, você está ampliando as suas aptidões mediúnicas. Então significa dizer que aqui na Terra, aqueles que são médiuns ostensivos estão muito mais se desenvolvendo na sua clareaudiência, na sua clarividência. Falo isso porque Jesus, ele já tinha uma clarividência maravilhosa, não é? Ele olhava para uma pessoa e já conseguia ler a sua mente, já sabia o que aquela alma estava passando naquele momento. Se ela estava uma alma feliz ou desgraçada, não é? Triste ou alegre. Ele sabia, olhando para a pessoa. E nós vamos desenvolvendo essas nossas potencialidades aos poucos, graças à benesse, à misericórdia de Deus, mas também ao nosso esforço próprio, porque também nada é por osmose, não é? Tudo é por aprendizado, é por trabalho. E Chico dizia que existem 3 formas de a gente evoluir. Aliás, 2 formas, né? Ou pelas lágrimas do sofrimento, ou pelo suor do trabalho. Não tem outra forma. Então, quanto mais a gente trabalha, melhor pra gente, não é? Quanto mais a gente enfrenta as nossas provas com coragem, com determinação, melhor pra gente. Então, vejam, esse benfeitor, no caso Santo Agostinho, ele nos incentiva a coragem de julgarmos-nos a nós mesmos. Olha que interessante. Sem amor próprio, que possa atenuar as nossas faltas. Então, o amor próprio aqui, leia-se orgulho, presunção, vaidade e outras coisas, né? Ou seja, egolatria, egoísmo. Sem isso, se a gente conseguir ser imparcial, se nós conseguirmos, melhor dizendo, sermos imparciais no nosso próprio julgamento, melhor. Muito melhor para todos nós. Porque aí nós vamos, então, não desculpar nenhum erro que nós possamos ter cometido e assim ficarmos impunes. Quer dizer, achar, né? Porque ninguém fica impune. Não há uma falta que não seja corrigida, que não seja chamada à correção, mas também não existe nenhum bem que a pessoa faz que não haja recompensa pelo bem que ela fez, né? É a lei, está na lei, é o balanceamento da lei. Então, qual é a desculpa do avarento, por exemplo, né? Aqui Santo Agostinho
falava do orgulho que a gente tem de não admitir nossa própria culpa ou de dar desculpas a nossos erros. Aí ele diz o seguinte, que o avarento, ele se considera só uma pessoa econômica e previdente. Ele não está sabendo ali que ele está sendo um solvina, né? Como a gente diz aqui no Nordeste, uma pessoa pirangueira. Então, o avarento, ele se considera econômico e previdente. Já o orgulhoso, ele se acha digno. Ele se acha a dignidade em pessoa. Tudo nele está certo, está correto, ele é maravilhoso. Eu me amo, eu me adoro. Ou seja, o orgulhoso, ele acha assim, não é? O ego desfila, não é? Leve, livre e solto. Infelizmente, é assim que trabalha o orgulhoso, assim. Então, Santo Agostinho dá uma dica, não é? Então, ele diz o seguinte, o meio mais prático de nós nos julgarmos e, por fim, a indecisão quanto ao valor de nossas ações é o de como nós as qualificamos. Eita! Como seria, não é, essa minha conduta praticada contra outra pessoa? Ela está sendo benéfica ou ela está trazendo mal-estar, provocando chateação? As pessoas estão se antipatizando de mim, não gostam da minha companhia. Como é que são as minhas ações? Eu tenho que avaliar, meus irmãos. É necessário que nós avaliemos nossas ações. Então, como é que nós qualificaríamos as nossas ações praticadas contra outras pessoas? Aí, será que essas pessoas ficariam satisfeitas? Nós estaremos fazendo bem para elas, né? Então, seríamos censores de outras pessoas, censuramos o que as pessoas fazem. Ah, fulana, cicrano, não devia fazer isso, não devia agir assim, devia fazer assim. Ou seja, eu quero que ele faça o que eu quero que ele faça. Isso é orgulho, né? Isso é não ver a trave do meu olho, mas ver apenas o cisco do olho do meu irmão ou da minha irmã. Então, será que eu tomaria essas ações, né? Essas censuras, se elas fossem feitas a mim? Eu gostaria que esse tipo de censura que eu faço para as pessoas, eu gostaria que elas fizessem para mim, tipo, ação e reação, bateu, levou, toma lá da cá. Será que eu gostaria do resultado disso aí, não é? É importante saber que Deus não usa de duas medidas na aplicação da sua justiça. Deus não é assim, não age de um jeito para com uns e de outro jeito para com outros. Ele usa a mesma medida. A sua justiça é distributiva. O que é que isso significa? Que a justiça de Deus, ela é de acordo com o tamanho do erro. Que a justiça de Deus é de acordo ao tamanho do acerto. Então não tem isso de Deus ficar a favor desses ou contra esses. Ele é a favor de todos. Nosso Pai é justo, é soberanamente bom, é misericordioso. Ele é bom para todo mundo. Ele não é mau para uns e bonzinho para outros. Assim ele seria humano como eu sou. Eu sou boazinha para algumas pessoas que eu gosto, que eu venero, que são simpáticas a mim, e não sou tão boazinha com outras que eu não simpatizo, enfim. Então, mas Deus não é assim. Deus não é uma pessoa, Deus não é um ser humano. Deus é o grande Espírito, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, meus irmãos queridos, ele não age como nós agimos. Então, sua justiça é proporcional ao tamanho da falta ou ao tamanho do acerto. Para Deus há atenuantes e agravantes. Ele age assim. Então, vamos lá. Ele diz também que nós devemos formular sempre questões nítidas, perguntas que sejam inteligíveis, que sejam perguntas assim fáceis de a gente entender, não é? E precisas, e não devemos ter medo de multiplicar as perguntas. Quanto mais perguntas claras, quanto mais perguntas objetivas, melhor para que eu possa promover o meu autoconhecimento, não é? A minha melhoria moral, a minha melhoria espiritual. Justo é que nós possamos gastar, meus irmãos, alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Olha que maravilha. Então, Kardec, aqui em O Livro dos Espíritos, né, na questão 464, ele faz
uma nota, aliás, ele diz algumas coisas aqui muito interessantes com relação a isso. Vamos repetir. Justo, vejam, Santo Agostinho, ele fazia isso todos os dias. Então, para eles, esses minutinhos que ele dedicava a essa autoanálise, para então ele ter o autoconhecimento, foram preciosíssimos. Então, é melhor gastar, não é? Alguns minutos do nosso dia com esse auto-julgamento, para que nós possamos ganhar a felicidade de uma vida inteira, não é? Para que nós possamos, assim, ganhar a felicidade eterna. Então, aqui na página 464, com relação, aqui da minha edição, não é? No caso da pergunta 919, letra A, Kardec fez uma nota o seguinte, que muitas faltas que nós cometemos nos passam despercebidas. Por isso que Santo Agostinho diz que é tão importante tentar levantar, né, tudo que aconteceu. Mesmo assim, ainda alguma coisa pode passar, mas não se preocupe, não me preocupo, porque o meu guia espiritual, o meu benfeitor, vai dar um jeitinho de eu me lembrar. Nada passa em branco, né, pela espiritualidade. Então, se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitemos. É outra forma. A lei, a gente pode passar despercebida, mas também tudo aquilo que a gente se lembrar vai servir para nós como parâmetro de uma nova atitude, porque a gente vai notar que fizemos muitas besteiras, não é? Então ele diz assim, veríamos quantas vezes falimos sem que suspeitemos unicamente por não perescrutarmos, ou seja, interrogarmos, não é, a natureza, ou buscarmos ver qual foi a natureza do móvel dos nossos atos. O que me motivou a agir daquela forma? Por que eu agi dessa maneira, não é? A forma interrogativa, ele aqui está falando da dialética socrática, né? Que Sócrates, ele ensinava perguntando, por isso que Kardec usa perguntas em O Livro dos Espíritos. É uma dialética, ou seja, uma forma de perguntar, de questionar e de ter respostas, né? Dialética significa isso, perguntar e responder, não é? Essa troca, vai e volta. Então, a forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que qualquer outra máxima, que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Então, por isso que ele diz aqui, Kardec, ele corrobora com Santo Agostinho, ele reforça o que Santo Agostinho está dizendo, de que é muito importante perguntar-se, interrogar-se, né? É muito importante, é um método muito bom. Aquela exige, por quê? Porque esse método, que é a dialética socrática, não é? Ela exige respostas categóricas, porque Sócrates era danado, ele perguntava de forma que o discípulo não tivesse como esconder alguma coisa. Então, olha, aquela exige respostas categóricas por um sim ou não. Será que eu magoei alguém hoje? Sim. Nossa. Então eu vou interrogar-me por que eu fiz isso. Qual foi o móvel da minha atitude? Por que eu agi daquela maneira de forma a eu ter magoado fulano ou ter magoado cicrana, não é? Então, existe um sim ou não que não abre lugar para qualquer alternativa, que são outros tantos argumentos pessoais. Então, veja, se eu ficar perguntando, eu acho que eu não fiz mal a ninguém, não. Ou seja, eu estou fugindo da raia. Não, será que eu fiz alguma coisa hoje e que eu magoei alguém? Sim. Ou, na melhor das situações, não. Ai, graças a Deus. Graças a Deus, hoje eu me comportei tão bem, né? Agi tão direitinho que, graças a Deus, não magoei ninguém, correu tudo bem. Então, pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma de bem ou de mal que existe em nós. Olha aí que coisa interessante. Quanto mais sim, melhor, não é? Se houver muito não, ai meu Jesus Cristo, alguma coisa está acontecendo comigo que eu estou incapacitada de perdoar, de ajudar, de não fazer mais essas coisas. Então veja, se puder, ao cabo de um dia, olha que coisa boa, né? Se puder dizer, quando terminar o dia, como esse dia foi bom, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida.
O que é isso? É a morte? Não, Kardec está falando o seguinte, não somente nesses casos, né? Se você estiver fazendo esse tipo de pensamento, mas aqui ele está dizendo o seguinte, que a gente vai fazer isso antes da hora de deitar, né? Porque a gente está aqui na vigília, na vida física, e a partir do momento que a gente deita o corpo, que o corpo adormece, nós nos emancipamos para a vida espírita. É disso que ele está falando. Então, o meu corpo vai poder dormir em paz e eu vou acordar sem receio no mundo espiritual. Para ajudar, trabalhar, aprender, estudar, enfim, tanta coisa que a gente tem a fazer no mundo espiritual, né, durante essas horas que a gente dedica para o descanso do nosso corpo físico, que são extraordinariamente bons para a nossa vida. Então, vejam, lá em Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 104, Emmanuel vai dizer o seguinte, que Jesus, ele trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica, que é o título da mensagem de Emmanuel, a espada simbólica, do conhecimento interior. Então aqui, Emmanuel compara a espada ao conhecimento interior, né? Então, Jesus trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior, pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo, ou seja, o seu autoconhecimento. Então veja, Emmanuel, nosso benfeitor, preocupado com isso, né? Preocupado com o nosso aprendizado cotidiano. Meus irmãos, foi uma alegria enorme, né? Estar aqui com vocês mais uma vez, participando desse trabalho junto ao Centro Espírita 9 de Outubro, atendendo ao convite da nossa irmã Aldenora Sabina, essa amiga querida que tem essa preocupação conosco, de nos ajudar no nosso crescimento, nos convidando para fazer palestras, né? É uma forma de colaborar, né? Fazendo com que a gente estude, se debruce sobre os livros, pesquise, e esteja presente, né, na hora para, então, fazer o seu trabalho que, digamos assim, é tão bom para a nossa alma, faz tanto bem para o nosso coração, para o nosso espírito. Então, vamos orar em agradecimento a Deus, nosso Pai, soberanamente justo, infinitamente bom e misericordioso, a nosso irmão Jesus, amigo incondicional de todas as nossas horas, que está conosco o tempo inteiro para nos passar as suas lições, o seu amor, repetidas vezes, quantas vezes forem necessárias, estão lá contidas no seu Evangelho de luz e de transformação. Que Deus abençoe o nosso planeta, abençoe a nossa humanidade, cada família do nosso planeta. Abençoe o nosso domingo, que nós possamos hoje começar esta semana com muita alegria no coração, com alegria cristã, como diz Leopoldo Machado na sua canção, que nós possamos ter uma excelente semana de aprendizado, de bons relacionamentos, começando com a nossa família, a nossa alimentação garantida, a nossa saúde, os nossos amigos presentes, enfim, que Deus possa nos abençoar a todos, hoje e sempre. Muito obrigada, que Deus nos abençoe, que assim seja. Tchau, meus amigos, fiquem com Deus. Obrigada mais uma vez.